Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo sistema NET de televisão em todo o país. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Notícias do INPE, o pessoal que faz o trabalho de desenvolvimento de satélites conseguiu registrar uma patente internacional, um dispositivo para controlar o calor no satélite, aplicação espacial patenteada internacionalmente, e nós vamos conversar agora com um dos pesquisadores responsáveis, o russo naturalizado brasileiro, Valery Vlasov. Pronunciei corretamente o nome do senhor, professor? Mais ou menos assim. Mais ou menos, tá certo. Como é que seria o correto para a gente matar essa dúvida? Valery Vlasov. Vlasov, ok. Eu vou ficar só no Dr. Valério, então, porque eu acho que eu não tenho competência para pronunciar dessa maneira. Melhor. Doutor, explica pra gente que dispositivo é esse que vocês desenvolveram e conta um pouco pra gente como é que foi esse processo de desenvolvimento. A gente fez proposta, depositou 10 anos atrás, mais ou menos, e... desculpa. Não tem problema. E aí, a gente fez protótipo, tá? No nosso laboratório no INPE, usaram toda a tecnologia que tem dentro do Instituto, tem oficina mecânica lá, então temos desenvolvido com toda a tecnologia nacional, protótipo não bem complexo, mas importante foi testar funcionamento, fazer teste em vácuo, e aí verificar todas as propriedades que funcionam. E aí, para a aplicação, tem que ter, vamos dizer, satélites futuros, tá? Então, ainda vai ficar na espera. Falando sobre este dispositivo, talvez você tenha ouvido falar de tubos de calor, tá? Por exemplo, seu computador, laptop, provavelmente tem tubo de calor, que funciona para passar o calor de fonte, no caso do processador, para um radiador e rejetar para ambiente. Na verdade, existem vários tipos de tubos de calor, incluindo tubos de calor plano, que espalha calor de uma fonte concentrada para mais área. Então, em si, este dispositivo é o tubo de calor plano. Só que tem uma peculiaridade para controle térmico dos satélites que orbitaram a nossa Terra em órbita, tá? Com condições térmicas lá é muito diferenciados. Lá tem parte solar, que o satélite se aquece muito na iluminação da parte da órbita. Tem eclipse, quando o satélite resfria muito. Tem órbitas quentes, órbitas planos. Diferente no que nós temos aqui na Terra, nós temos uma altura, vamos dizer, mais ou menos fixa. As temperaturas dos nossos equipamentos, dos computadores, é relativamente a este ponto de referência. No espaço não temos esta temperatura de referência. Se você coloca um objeto, uma moedinha no espaço, tá? Imagina, ela pode variar sua temperatura do menos 100 a mais 100 graus. Não tem referência. Então, todo o controle térmico é providenciado para fazer uma temperatura mais ou menos não longe, muito longe da temperatura do que nós temos aqui no laboratório na Terra, tá? Então, neste tubo de calor plano, que dispositivo que a gente inventou, a gente colocar água como fluido do trabalho. É uma novidade, porque água em tubos de calor para aplicações especiais
praticamente não está usado, tá? Porque a água congela em 0 graus. Então, sempre foi considerado este congelamento como um ponto negativo de tubos de calor. Mas a gente pensou, será que este ponto negativo pode ser virado para ponto positivo? Porque a temperatura de congelamento sempre 0 graus. Então, a gente resolveu trazer este ponto de referência de temperatura para o espaço. E aí vai facilitar o controle térmico do equipamento. Significa o quê? Em condições quentes, os equipamentos que ficam dentro do satélite têm que ser acoplados termicamente com radiadores para dissipar calor, para prevenir superaquecimento. Em condições frias, e quando equipamentos dissipam pouco, porque o modo da operacional é diferente para equipamentos. Pode ser potência máxima, pode ser potência mínima. Então, que faz temperatura variar é próprio dissipação térmica do equipamento. Então, em condições frias, é desejável que acoplamento térmico fique mínimo de equipamento para radiador, para não rejeitar muito calor para espaço, para segurar este calor, para manter este negócio quente, relativamente quente. Então, nosso invento chama-se chave multifásico. Ele, em temperaturas zero, abaixo do zero, se congela. Então, o fluido do trabalho deste tubo de calor plano fica congelado. Este tubo de calor plano não funciona, ou seja, fica relativamente isolador. E não deixa o calor dissipado no equipamento, calor mínimo, para rejeitar no espaço. Em condições quentes, ao contrário, a água se congela e este disco de dois interfaces, eles ficam acoplados termicamente entre si. Então, o equipamento vai dissipar seu excesso de calor para o espaço. Tá? Aquela figura que você mostrou, este chave trifásico é parte de cima, é um disco, formato disco, tá? Parte de baixo só para teste, é um radiador para teste, tá? Então, este chave, ela tem acoplamento térmico entre duas superfícies, superior e inferior, variável, tá? Certo. Isso, tá? Tem um outro dispositivo que chama-se capacitor térmico, tá? Que usa calor de fusão líquido para sólido, tá? Ele pode manter temperatura da fusão quando condições variam, tá? Quente para oscila, quente para frio, frio para quente, tá? Então, quando esta água congela dentro do nosso chave, tá? Ela também assume esta função. Ela dampea as oscilações de temperaturas. Quando congela, tá? Ela dissipa calor latente. Quando descongela, tá? Então, tem este calor latente, tá? Quando descongela, ele consome calor. Então, tem função da estabilidade de temperatura. Então, além disso, além daquela função primária de funcionar como tubo de calor em temperaturas positivas, acima de 0 graus, quando a temperatura passa este ponto de congelamento, naturalmente a temperatura fica estável por um período de tempo. Então, trouxe mais uma função, tá? De estabilidade de temperatura. Esta temperatura 0 graus é muito confortável para equipamentos eletrônicos, tá? Porque todos os requisitos operacional para estes equipamentos têm função
faixa de temperatura operacional de menos 10 a mais 40 graus. Tá? Então, manter temperatura acima do 0 graus é muito confortável para este equipamento. Esse trabalho foi feito pelo senhor e também pelo pesquisador Isamu Muraoka. Espero que eu tenha pronunciado corretamente. A gente sempre trabalhávamos junto. O Isamu já se aposentou ano passado, tá? E também tinha um pesquisador visitante, professor russo, professor Kiseev, que depois que a gente já fizeram esta inventa, ele foi para ajudar na parte experimental. Quanto tempo que foi necessário para o desenvolvimento desse dispositivo e se já existe a perspectiva dele ser aplicado em algum satélite aí, não sei se atualmente no Amazônia ou em algum satélite que ainda vai ser desenvolvido? Entendido. Na verdade, a gente tem muito trabalho em paralelo, a gente não concentra só num dispositivo. Então, todos os vários desenvolvimentos que a gente fez foi feito em paralelo. Então, na verdade, para desenvolver não ficou muito tempo, considerando este trabalho em paralelo, talvez um ano por aí, incluindo todos os testes, tá? Depois a gente fez modelo matemático, fizeram publicações depois de implementar este patente, que foi publicado internacionalmente, congressos internacionais, mas levou tempo. Quando é perspectiva, na verdade, tem que ter satélites para implementar. Aqueles que quase pronto, a Amazônia, tá? Ele está na fase final do testes, tá? E isso é que na verdade, tinha um programa, 5 anos atrás, fazer um satélite do Mediaporto por ano. Se for este ritmo, poderia ser mantido, eu acredito vai aparecer outros inventos, outros patentes. Quando tem fluxo de alguma coisa, vai aparecer muitos outros patentes e vai levar a indústria, incluindo a indústria nacional, para frente. Mas, nesta situação que hoje eu não sei se vai ter satélites de grande porte, mas temos uns satélites pequenos, tá? A gente não avaliou ainda se este dispositivo pode ser fabricado no maneira do microescala, de tamanho muito pequeno, e será implementado daqueles CubeSats. Este tem que estudar ainda. Agora, não havendo possibilidade aqui no Brasil, não havendo desenvolvimento de satélite, esse dispositivo pode ser usado por algum satélite no estrangeiro? Eles podem requisitar essa tecnologia, comprar o dispositivo de alguma empresa brasileira? Algo nesse sentido, professor? Em teoria, sim. Em teoria, sim. Mas mundo dos satélites internacional é muito complexo, tá? Eles procuram, talvez, soluções suas, mas em teoria, sim, pode ser. Tá certo. Muito obrigado, professor. Os parabéns do Brasil Consciência pelo invento de vocês e agradeço esse minuto de atenção que o senhor disponibilizou aí para a gente. Sucesso para vocês nas pesquisas. Tá bom, muito obrigado. Então, vamos acreditar que isso, nossa indústria especial vai para frente. Programa Brasil Consciência de hoje trazendo muita informação sobre o que está acontecendo no INPE, começando com um registro interessante. Aquele torneio Cube Design que nós mostramos no ano passado, aqui para você que nos acompanha, em que equipes de estudantes desenvolviam um pequeno satélite. Esse torneio foi o primeiro que permitiu a participação de equipes internacionais, nós mostramos aqui, e teve um grande sucesso. Estava tudo pronto para acontecer a edição de 2020, mas
por conta da pandemia, o pessoal que organiza a competição decidiu ser prudente e desenvolver um novo sistema de competição. Vamos aqui saber do Felipe Oliveira Tavares, que é aluno lá de doutorado do INPE, faz parte da comissão organizadora. Que sistema de competição é esse? Como que o Cube Design vai continuar em 2020, Felipe? Boa noite. É bem importante colocar isso, né, que no momento que teve essa circunstância na nossa sociedade da pandemia, acabou que a primeira atitude nossa foi congelar o evento para colher informações mais da evolução dessa circunstância, né? A partir daí, a gente achou melhor transferir o evento presencial para 2021 e, para não passar em branco esse ano, fazer um evento adaptado à limitação do isolamento social, né? Então, o que a gente propõe é que as equipes façam modelos virtuais dos seus CubeSats, onde serão avaliados por nossa equipe, né? E, em vez da competição ser em uma semana, como era presencial, isso seria distribuído ao longo do semestre, do segundo semestre, né? Isso possibilita as equipes trabalharem em casa com modelos virtuais, né? Sem contato físico. Explica pra gente que é leigo, Felipe, o que é um modelo virtual? Seria uma espécie de maquete eletrônica do CubeSat, um projeto com detalhamento de como ele funciona? O que vocês vão exigir dos estudantes? Modelo, na verdade, é um desenho para avaliar certas características e tentar prever essas características no mundo físico, né? Então, você tenta reduzir um pouco seu escopo, né, para tentar observar mais especificamente algumas características, né? Você faz um modelo de papel de avião, você está querendo simular como que é a aerodinâmica do voo ali, ele realmente não vai servir para carregar pessoas nem nada disso. Então, por isso que se trata de um modelo, né? Você está querendo observar a aerodinâmica, né? Um modelo de desenho, você está querendo observar o design que seria no futuro, né? Então, assim, a engenharia baseada de modelo é para colocar de forma mais interativa, mais fácil de observar certas características, para destacar certas características, né? Então, o que nós vamos fazer, existem diversas plataformas e diversos tipos de modelo, né? Os modelos matemáticos são os que mais se aproximam do que se pode observar na realidade, né? E nós usaremos eles, né? Então, a ideia é que as equipes modelem matematicamente o comportamento dos seus sistemas, né, dentro de uma plataforma dedicada a esse fim, né? E através desse comportamento simulado, né, do mundo real, nós iríamos avaliar certas características de interesse, né, certas características de performance, né? E isso seria o que é a engenharia baseada em modelos, seria uma introdução a essa filosofia, né, da engenharia baseada em modelos. E estudantes da rede pública e privada, como vocês abrem aí, por exemplo, para estudantes até de ensino médio, eles têm acesso à tecnologia para desenvolver esse tipo de modelo, Felipe? Existem diversas plataformas para desenvolver esse tipo de modelo. Como são modelos matemáticos, a própria modelagem dele pode ser feita com papel e caneta, né? Isso é possível, né? Por ser matemático. Mas a necessidade de uma ferramenta virtual vem-se na simulação do modelo, ou seja, na testagem dele em condições controladas de forma virtual, né? Então, você tenta prever o comportamento daquele seu modelo no que ele vai realmente enfrentar na realidade, né? Uma realidade mais simples, mais básica, né? Mas essa ferramenta virtual é que vem os softwares, né? Para isso. Existem softwares de código aberto que realizam essa tarefa. Existem softwares proprietários que são pagos e tem mais funções, mas tem um gasto, né? Então, nós estamos pensando em escolher softwares que sejam acessíveis para todas as equipes, né? Seja na distribuição de licenças para essa competição, licenças estudantis, né, para essa competição, ou então utilização de software de código aberto, né?
estamos ainda conversando com alguns parceiros aí para definir isso de forma mais fixa. E nos próximos meses vão ser o regulamento divulgado, né? Em agosto a gente vai ter o regulamento divulgado. No ano passado, como eu falei, nós tivemos aí pela primeira vez equipes, foi a segunda edição do torneio, pela primeira vez equipes internacionais. Para esse ano, com essa metodologia aí à distância, vocês esperam redução ou aumento do número de participantes, inclusive de outros países? Com essa edição virtual, a gente espera transcender a limitação de distância, né? Então, esperamos que os participantes da América Latina se sintam mais motivados a participarem, já que não precisam comprar passagem, viagem, nem nada. Uma coisa que eu acho importante destacar, que as equipes que se inscreveram no Cube Design 2020, elas já estão selecionadas automaticamente para participar do Cube Design virtual, né? Então, a gente vai abrir mais inscrições e a gente espera que também outras equipes de toda a América Latina possam entrar e esperamos que alcance mais, né? Muito legal. Felipe, então, repetindo aí, como é que vai ser o cronograma, quando é que vocês pretendem anunciar inscrições e quando acontecerão os testes, o torneio propriamente dito? Sim, no momento que surgiu a pandemia até agora, nós dedicamos todo o esforço para desenhar essa competição, né? E agora nós estamos finalizando, esperamos que em agosto liberamos o regulamento das 3 categorias, né? O PSAT para ensino superior, o CANSAT para ensino médio e o MOCAP também, a gente tem um desenho de uma competição para eles. E de modo que em setembro, o meio de agosto, já começaria os desafios, né? Os desafios durariam um mês para serem desenvolvidos, né? Acompanhado também por um conjunto de capacitação, de videoaulas, de slides, de uma espécie de classe virtual, né? Relacionadas a cada um dos desafios, né? E em dezembro seria o último desafio, onde iria computar os pontos dos subsequentes, dos anteriores, né? E iria divulgar os ganhadores da competição virtual, né? Legal, Felipe. Agora, só uma pergunta, você que é aluno aí da pós-graduação, doutorado no INPE, como é que está funcionando a pós-graduação em tempos de pandemia, Felipe? Como é que vocês estão fazendo para estudar e apresentar trabalho e conversar com o coordenador? Acaba que a pós-graduação também teve que se adaptar, né? Esse ano não tivemos aulas presencial também. Então, as aulas foram todas virtuais, com plataformas também de entrevista, tipo essa que a gente está usando. E tem as suas dificuldades técnicas, né? Por saber mexer na plataforma, tanto para os alunos quanto para os professores, mas à medida que a situação se prolonga, acaba que a habilidade também é aprendida, né? Então, acaba que agora tanto os alunos quanto os professores já estão acostumados a essas ferramentas virtuais para a aula. Legal, Felipe, muito obrigado aí pelas suas informações. Nós vamos para um VT sobre o Cube Design do ano passado, o lançamento de um veículo lançador e o paraquedas abrindo, para vocês entenderem mais ou menos daquilo que a gente está falando. Vamos rodar as imagens, daqui a pouquinho a gente volta. Instante, só não sai daí. O momento alto da competição e um dos mais divertidos é o do lançamento dos satélites. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lançar. Utilizando um lançador que usa água e ar comprimido para dar impulso aos satélites, a competição analisa aspectos como o sucesso na abertura do paraquedas. A performance em voo não pode ser comparada aos foguetes com outros tipos de propulsão, mas o voo do protótipo é interessante mesmo para quem não tem tanta afinidade com engenharia aeroespacial.
Muito mais do que o resultado e a competição, a solidariedade e o espírito estudantil estão presentes. Cada equipe pode fazer apenas 3 lançamentos. E esta, na sua primeira tentativa, acabou perdendo um dos equipamentos. Na segunda experiência, o nosso cassete ficou destruído. A gente perdeu a memória onde estavam os dados para saber o que aconteceu. A gente precisa recuperar os dados para saber o que aconteceu com a experiência, assim, onde esteve o problema, né? E a gente fez um mutirão lá no campo para recuperar o excedente. Então todas as equipes ajudaram para recuperar os dados e aí a gente conseguiu consertar o problema e no terceiro lançamento deu certo graças à ajuda de todos, né? O programa Brasil Consciência está acompanhando atentamente o processo de sucessão no INPE e as mudanças que estão sendo impostas pela nova diretoria. Na semana passada, o programa trouxe a entrevista da pesquisadora Evelyn Márcia Leão de Moraes Novo, uma das pesquisadoras mais respeitadas do Instituto e que assina a Carta dos Servidores contra as mudanças. Veja agora a segunda parte da entrevista. A senhora citou aí a questão da Amazônia, exatamente no momento em que o Brasil está recebendo muita pressão internacional por conta das notícias negativas de aumento sistemático, contínuo do desmatamento nos últimos tempos, acentuadamente no atual governo, com recorde, inclusive, divulgado 2 dias antes da exoneração da doutora Lúbia. Vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora que falou com tanta propriedade com relação ao cerceamento de liberdade na época do período da ditadura militar. A senhora acredita que as medidas que estão sendo tomadas, que a exoneração da doutora Lúbia Vinhas e que essa reestruturação, verticalizando a hierarquia, que pode, inclusive, ensejar numa volta desse controle daquilo que pode ou não pode ser divulgado para a sociedade, a senhora acha que isso tem relação com essa pressão que o governo brasileiro está recebendo externamente por conta da Amazônia? Eles estão tentando calar o INPE, calar o cientista por meio da reforma administrativa? Olha, eu acho apenas que se houvesse essa intenção seria absolutamente fútil e equivocada, porque não é só o INPE que é capaz de... O INPE é capaz de produzir essas informações, certo? De forma exata. Mas, por exemplo, se você pegar uma imagem de satélite, você vai perceber. E outros países, os Estados Unidos, por exemplo, eu acho assim que no dia seguinte que o INPE deixar de produzir esses dados, certo? Vamos assim, se esses dados começarem a tentar haver se houver uma tentativa de maquiagem desses dados, vai ser uma tentativa vã, porque os órgãos, existem outros grupos que fazem esse mesmo, o MAP Biomas, outros grupos que fazem esse tipo que tem essa expertise, não tanto quanto o INPE, mas que não teriam condições de fazer como o INPE, mas que teriam condições de contestar os dados se fossem maquiados. Por isso que eu acho assim que quando eu penso, né, depois no dia que eu vi a entrevista tanto do ministro quanto do diretor do INPE, eu fiquei um pouco assim, eu tive um gesto assim de um pouco de pena deles, certo? Porque realmente foi um ato impensado. Vamos dizer assim, né?
que não foi nem um pouco inteligente a atitude de fazer isso, o que me faz pensar que talvez tenha sido uma ordem superior, a que eles foram obrigados a cumprir. Isso é uma teoria da conspiração, né? Caduquice da minha idade, assim, desse ambiente mesmo meio assim pandêmico que a gente está na pandemia, né? Mas eu fico pensando nisso porque eles estavam tão constrangidos. Eu não sei qual foi a sua opinião a respeito deles. Eu concordo com a senhora. Eles estavam tão, eu diria assim, como diria minha velha avó, eles estavam sem graças, assim, estavam assim pisando em ovos, certo? No fato de repente, criar um reboliço com essa demissão. Agora, existem fatos. Esses fatos que a gente precisa... A doutora Lúbia, ela não foi informada previamente de que ela seria exonerada. Isso eu sei por informação que ela passou a todos os servidores da OBT dizendo, de manhã ela mandou um e-mail dizendo, olha, a partir de hoje não sou mais coordenadora e tal, agradeceu a gente e tal. Eu não sabia que seria, eu sabia que estava nessa reestruturação, que eu não seria mais, que a UBT deixaria de existir, que seria criada uma nova coordenação englobando os outros departamentos, mas eu não sabia que eu seria exonerada, até porque o meu substituto está de férias, então eu não tenho quem me substitua. Então, sob o ponto de vista legal, ela não poderia mais assinar as coisas que ela precisa assinar para dar continuidade a processos, a compras, a coisas para a máquina, né? Porque a pessoa, as coisas são feitas pelo coordenador. A pessoa que assina o orçamento é o coordenador, entendeu? Então, como que isso é feito? Eu não sei. Então, foi assim, como se foi... Parece que foi um ato de, tipo assim, um ato assim, decidido, talvez, num escalão mais alto que o próprio ministro e que o diretor, e que meio que eles também foram obrigados a engolir. Eu sinto muito por eles, se eu estou equivocada, certo? Tá? Porque nenhum dos dois, o Dark, pelo que eu conheço, ele é uma pessoa educada, uma pessoa gentil, uma pessoa que teria a fineza de se dirigir à Lúbia e avisá-la, olha, a partir... E, por outro lado, a pessoa que vai coordenar a área, que era a antiga OBT e que agora vai se chamar, não sei como, porque eu não me lembro, vai ser, o chefe vai ser o substituto dela, que é o Aragão, entendeu? E o Aragão, eles se dão super bem, ela tem um Aragão em alta estima e consideração, ele é uma pessoa decente também, educada, gentil, etc. Se ele soubesse, ele também não iria, entendeu? Então, vamos dizer assim, isso aqui eu estou fazendo uma... Isso aqui não pode parecer da imprensa, não, porque isso aqui é teoria da conspiração. Eu acho que alguém pediu para eles darem uma cabeça, certo? E a cabeça dada foi da Lúbia. Até acho que faz um pouco de sentido depois, quando eles viram aquele terrível fiasco que foi terem demitido a Lúbia e o Aue que surgiu, eu acho que depois eles tentaram resolver o problema criando uma área estratégica big para ela, mas da qual, até onde eu sei, ela não tinha conhecimento, certo?
Então, nós não tínhamos conhecimento, bom, eu não tinha conhecimento de que de que coisas como o PRODES, o DETER, vamos dizer assim, essa área de cubo de dados, de banco de dados, etc., sairia da esfera da antiga OBT, porque a antiga OBT essas áreas eram áreas, vamos dizer assim, de dentro da OBT, entendeu? Eram áreas de atuação da OBT. Então é como se tivessem tirado, vamos dizer assim, os principais projetos de maior visibilidade, de maior impacto, mais estratégicos, de dentro do que vai ser agora a divisão, que eu não me lembro o nome, acho que é Sensoriamento e Geotecnologias, que vai ser coordenada pelo Aragão, entendeu? Então, o Aragão vai receber uma divisão totalmente esvaziada, composta de pessoas de meia idade e de muita idade, que nem eu, entendeu? E alguns jovens. Então, é um enfraquecimento geral, né? Quer dizer, você retalha essas áreas e ninguém... Então, e essas coisas, se não são contadas para quem fica para trás, elas trazem muita angústia, trazem muita incerteza e trazem muita tristeza também, porque eu comecei com um projeto sério, né? Eu comecei lá atrás, eu fui, acho que da terceira turma de mestrado em sensoramento remoto, e venho acompanhando isso daí se desenvolvendo, etc. Então, é muito triste você ver uma pessoa que, de repente, chega e não leva em conta a experiência e a dedicação e quer dizer, coloca numa prateleira de pessoas que já passaram do tempo de se aposentar, certo? Só que essas pessoas que já passaram do tempo de se aposentar, como eu, elas não se aposentaram porque ciência não é igual a um quartel. Trabalhar com ciência estimula, você cresce, você desenvolve, você aprende todo dia com as pessoas, com novos... Hoje eu aprendi um monte de coisa nas minhas reuniões, entendeu? E isso deixa você vivo. Você não envelhece, a sua mente não envelhece, seu corpo envelhece, mas a sua mente, a menos que você pegue um Alzheimer, entendeu? Você não envelhece, né? Eu entendo, por exemplo, que um oficial como um coronel como o Dacton tenha ido para a reserva aos 45 anos de idade, e eu esteja com 46 anos de INPE ainda na ativa e não tenha me aposentado. Por quê? Porque eu acho que deve ser bem entediante trabalhar num quartel, entendeu? Não é o mesmo trabalhar no instituto de pesquisa, principalmente na OBT, que era um departamento, que era uma área em que você podia atravessar o corredor e falar com o pai da matéria em várias áreas de conhecimento diferente. Você tinha muitas, a OBT tem muitas pessoas muito competentes, muito dedicadas, enfim, você aprende com eles, certo? E aprender e conhecer é o assunto, é a vida de quem faz pesquisa, porque a nossa vida é estudar, a gente tem coração de estudante, entendeu? Então, eu até entendo que eles tenham, talvez os militares tenham um olhar assim, vamos dizer assim, cético em relação à capacidade de um pesquisador antigo, de um pesquisador com mais de 30 anos de carreira, mais de 25, etc., porque talvez entre os militares o que conte mais é vigor físico, é disposição para a guerra, etc., né? E no caso nosso, as nossas batalhas são outras. As nossas batalhas são você conseguir uma bolsa,
quando o governo corta, conseguir recursos para projetos, conseguir continuar pesquisando num país em que a incerteza da garantia de recursos é sempre grande. Muitas vezes a gente tem recursos e não tem as pessoas. Às vezes a gente tem as pessoas e não tem os recursos. Então, a gente está sempre tendo que batalhar para se adaptar, para criar novas circunstâncias para a gente seguir em frente, tá? Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela aula que a senhora está nos dando. Nós já tínhamos mostrado aqui no programa também que essa estrutura verticalizada já estava sendo praticada, como a senhora disse, dentro do Instituto, sem que ela tivesse sido anunciada, como foi agora nessa coletiva dessa semana, ou principalmente ter sido publicada, aprovada. Para que não reste dúvidas, eu gostaria que a senhora dissesse como é que foram as outras alterações. É comum isso, chegar um diretor novo e falar assim, mudou, agora você vai para cá, vai para lá, ou a comunidade foi consultada anteriormente? E a segunda pergunta que eu coloco é essa menção ao militarismo. O INPE está sob intervenção militar, doutor, na sua opinião? Eu não sei. Eu não posso dizer porque eu não tenho conhecimento de outros militares, né, lá. O único que eu tenho conhecimento é o diretor, né? Mas o que eu acho é que antes havia mudanças, a gente esperneava, certo? Vamos dizer assim, uma das últimas grandes mudanças que foi feita no INPE foi depois do fim da ditadura militar. O Márcio Barbosa, que era a pessoa que ele chefiava, ele entrou para dirigir o INPE, acho que foi o Dr. Halp, e o Márcio Barbosa virou o coordenador do que seria a OABT, certo? Então, eu me lembro de que houve uma mudança no seguinte sentido: ele convocou várias pessoas, montou um comitê ad hoc para propor uma nova estrutura. Ela partiu do grupo de pessoas e a gente consultando as outras pessoas, pegando, entendeu? Cada um era responsável por coletar as informações, discutir, etc., e levava para essas reuniões, né? Então, criou-se uma estrutura. Essa estrutura, ela acabou virando a coordenação de observação da Terra. Depois houve uma outra mudança que eu me lembro que foi na criação do CPTEC. Então, algumas pessoas que não se sentiam afinadas com a proposta do CPTEC, da meteorologia, da oceanografia, que trabalhava com uma parte de oceanografia, e que eram do antigo departamento de meteorologia, foram remanejadas, mas foram remanejadas porque quiseram ser, entendeu? As pessoas foram consultadas, elas não foram tiradas do seu papel e colocadas em outro lugar, meio que à revelia, certo? Porque no ambiente científico há muito respeito vamos dizer assim, a linha de pesquisa da pessoa, ao que ela vem pesquisando. O conhecimento ele é construído ao longo do tempo. Então, era feito assim. Então, muitas pessoas que antes eram da meteorologia vieram para a OBT. E a OBT, eu acredito, essa mudança ocorreu em 93, 94, por aí. A partir daí, havia pequenas mudanças quando mudava o diretor, mas basicamente era assim, por exemplo, se um coordenador da OBT não se sentia confortável em, por exemplo, coordenar uma área
específica, porque estava muito fora da sua expertise, ele podia negociar que, por exemplo, uma divisão fosse integrar uma outra área, mas negociar com as pessoas dessa divisão. Olha, essa divisão, eu não tenho muita... Entendeu? Havia uma situação meio parecida como essa, mas havia uma consideração em relação ao respeito maior pelas coisas. No caso específico dessas mudanças, houve apresentação, acho que foi em dezembro, da nova estrutura, houve bastante chiação pela verticalização, acho que houve bastante pessoas que questionaram. Ele falou... A gente achou que foi feita uma mudança muito rapidamente, porque foram mais ou menos uns 3 meses o tempo que ele teve para conhecer o INPE e mudar, né? Então a gente achou, nossa, mas tão depressa assim, né? Para conhecer profundamente o funcionamento das áreas, né? Ainda que ele tivesse a ajuda dos coordenadores, etc., a gente achou que aquela proposta deveria ser debatida antes de ser e explicada melhor em detalhe, antes de ser, tipo assim... E aí eu me lembro que uma das coisas que foi dito na época é que ele né, que eu acho razoável, mas que como militar, missão dada era missão cumprida. Então, foi essa a resposta que ele deu. Aí houve bastante gente assim questionando e tal. E aí houve assim uma abertura para que as pessoas se reunissem das áreas que seriam, vamos assim, aglutinadas, se reunissem para discutir a forma de aglutinação, certo? Então, eu cheguei a participar de algumas reuniões em que foram feitas discussões, mas, vamos dizer assim, foi uma grande surpresa a forma como foi feita a aglutinação final, certo? Vamos dizer assim que houve uma hipertrofia de algumas áreas, talvez consideradas mais importantes que a nossa, e houve uma atrofia das atividades que eram antes as atividades exercidas pela divisão de processamento de imagem e pela divisão de sensoramento remoto e pela divisão de geração de imagem. No caso da divisão de geração de imagens, uma das razões foi que o número de pessoas que estavam alocadas naquela divisão era muito pequeno e precisaria de um grande investimento em contratação de pessoas para que ela continuasse existindo. Então, ela foi meio que... Eu não sei que fim ela levou, mas eu me lembro que é uma área muito importante, porque ela tem o banco de dados de todas as imagens históricas que existem do Landsat. Então, algumas vezes, discussões internas sobre isso, muitas pessoas falam assim, não, mas agora você pode baixar esses dados no site da NASA gratuitamente, corrigido, de melhor qualidade, até processado na forma de produto, do que em relação ao que é disponibilizado pelo INPE. Mas, ainda assim, vamos considerar que é um acervo que muitos desses dados, principalmente os mais antigos, não estão naquela base de dados. Então, quer dizer, na realidade é o seguinte,
eu acho que um problema do Brasil é quando uma coisa começa a ser difícil e dá problema, a gente abandonar e deixar para lá. A gente tinha um Bandeirantes, um avião Bandeirantes, que depois de um corte de recursos, etc., e também com o aumento da pressão do departamento jurídico para tentar reduzir corrupção, desvio de dinheiro, etc., a gente não conseguia fazer a manutenção dele para que ele voltasse a voar. E aí ele foi ficando lá no pátio do CTA e foi envelhecendo, até... E a pessoa que era responsável pela manutenção, todo ano fazia um projeto básico para tentar levar o avião para manutenção. E quando passava pelo jurídico, eles queriam que fosse especificado quais seriam os parafusos que eram trocados, como se você pudesse fazer uma abertura de uma tomada de preço para uma manutenção, especificando tudo que vai ser trocado, porque o que vai ser trocado vai ser definido durante a manutenção, né? Como quando você faz uma manutenção de carro, acontece isso, você vai lá, leva o carro e a agência liga para você falando assim, olha, vai ficar em tanto, pode fazer, não pode, faz isso, não faz aquilo, entendeu? É assim que funciona. Então, aí hoje o Bandeirantes está sem uso e uma série de equipamentos que ele tinha também estão sem uso. Então, essas são as vicissitudes de você ter um país em que a ciência e o conhecimento são, de certa forma, geridos da mesma forma que você gere uma empresa assim, de produção ou você gere a burocracia, né? Vamos dizer, as coisas são definidas, a gestão é definida em Brasília para todos os órgãos, independente do tipo de órgão que é, do tipo de necessidade que se tem, entendeu? Então são muitos problemas, enfim. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser acompanhar os outros programas produzidos pela rádio do SINDICT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Você que quiser conferir todo o conteúdo produzido pelo Brasil Consciência, deve continuar acessando a nossa página no YouTube, que está aí para você também na tela. Dúvidas, reclamações ou sugestões devem ser encaminhadas ao nosso endereço de e-mail, que está aí para você também na tela neste momento. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem.